Louvado seja Deus pela sua fidelidade para conosco. As suas promessas não caem por terra. Assim como o Senhor falou, Ele fará. E Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Louvado seja o Senhor por isto. Quero convidá-los para o nosso estudo de hoje, que se fundamenta no capítulo 11, versículos 1 a 9 de Gênesis. Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, e depois Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 11, 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isto o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como os irmãos estão, vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te damos graças porque estamos aqui louvando, bendizendo e adorando o Senhor. Alegra o nosso coração, ó Deus, a comunhão contigo, a comunhão com os nossos irmãos. Também o fato de nós podermos nos achegar à tua presença para te adorar. Pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ilumine para que compreendamos e aprendamos com este texto, Senhor. Que ele fale aos nossos corações, para que conheçamos cada vez mais quem o Senhor é. E para que possamos também, ó Deus, entender o teu propósito para a nossa vida. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. O tema do nosso estudo hoje é a pretensão humana. É interessante observar, meus irmãos, que a arquitetura sempre foi um recurso usado pelos homens para marcar a sua passagem pelo planeta. Diversos povos, diversas civilizações, alguns sem contato com os outros, se esmeraram em erguer símbolos colossais do poder, símbolos colossais da sua riqueza. A lista começa pela Torre de Babel, conforme nós acabamos de ler, mas se nós olharmos para outras civilizações, podemos pensar nas pirâmides do Egito, podemos pensar nos jardins suspensos da Babilônia, podemos pensar no Coliseu Romano, podemos pensar nas catedrais da Idade Média, podemos pensar também nas grandes pirâmides que existiam aqui na América Central, e podemos, inclusive, dentro destes projetos mirabolantes da arquitetura, citar a construção de Brasília, um plano de construção que foi executado em 5 anos. Atualmente há alguns países que têm edifícios suntuosos, pomposos, e essa lista sempre cresce. Cito alguns, por exemplo, na Malásia e no Japão, há algumas torres que chegam a 450 metros de altura.
Petronas Towers e Chongqing Tower. Ambas chegam a 450 metros de altura. E essas torres servem para demonstrar poder. Elas servem para demonstrar a glória destes países, a pujança do seu capitalismo ou do seu sistema político. E há entre todos estes monumentos antigos e monumentos atuais muitas semelhanças. Dentre eles, a pretensão humana, a soberba humana, a arrogância humana de querer construir torres que se acheguem aos céus. E o que nós aprendemos neste texto sobre esta vã pretensão humana? A primeira coisa que nós observamos no texto é que o homem desejava, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios recursos, tornar o seu nome célebre, tornar o seu nome conhecido, tornar o seu nome famoso. A decisão que eles tomam tem este sentido, tem este objetivo, tem esse propósito. Vinde e edifiquemos uma torre que se achegue aos céus. Para dar vazão a esta decisão, eles fizeram tijolos, eles os queimaram e eles utilizaram o betume como argamassa. Esta parte do texto foi questionada por muito tempo, por estudiosos, dizendo que não havia nenhuma evidência de que eles pudessem ter desenvolvido a técnica da cerâmica a esta época e nem de utilizar o betume como argamassa. No entanto, descobertas mais recentes feitas pelos arqueólogos encontraram artefatos de datação antiga que comprovam a capacidade do homem, sim, de trabalhar a cerâmica e que comprovam que naquela região havia abundantes poços de betumes que brotavam sobre a superfície da terra e que poderiam muito bem ter sido usados como argamassa. Aliás, na própria construção da arca, o betume foi usado para calafetação. O orgulho humano procura elevar-se e elevar-se até o céu. É um poder usado com o objetivo de engrandecer-se, de se estabelecer, sem contestações e sem limites sobre a face da terra. A expressão, tornemos conhecido o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, mostra que o homem estava construindo algo à parte de Deus. O homem estava construindo algo para se fazer de Deus sobre a face da terra, para mostrar toda a sua soberba, o seu orgulho e a sua prepotência. Julgavam-se suficientemente poderosos para se equiparar a Deus, ou para ser maiores do que Deus. É bom frisar que não existe nenhum problema com as descobertas técnicas que vêm acontecendo ao longo do tempo. Uma das coisas que a ciência comprova é que o homem evoluiu tecnicamente e há descobertas que vêm se sucedendo ao longo do tempo numa velocidade tremenda, numa velocidade alarmante. Quando nós pensamos que um dia descobriu-se o fogo, e deu-se a fusão de metais, e quando nós visitamos, por exemplo, uma siderúrgica, nós ficamos admirados com a inteligência humana, com a capacidade de empreender do homem, com a capacidade de evoluir culturalmente. É impressionante como de simples tecnologias rudimentares nós chegamos a tecnologias tão avançadas e tão sofisticadas. Não existe nenhum problema com essas descobertas técnicas e científicas dos descendentes de Noé. O problema é quando isso é usado para dar vazão à sua pretensão, para dar vazão ao seu orgulho, para dar vazão à sua arrogância e à sua soberba. Se nós voltarmos um pouquinho antes, vamos ver que os descendentes de Caim, eles já tinham este objetivo. Lameque, por exemplo, disse, olha, Deus prometeu que vingaria Caim 7 vezes, e eu afirmo que se alguém me fizer mal, eu mesmo executaria a vingança. Eu, não Deus, 70 vezes 7. Lameque estava dizendo simplesmente, eu não preciso de Deus para executar vingança por mim,
e em meu nome. Eu sou autossuficiente para me defender e para defender, né, o meu nome sozinho. Então notem, já vinha sendo construída esse edifício, e aqui a palavra é usada em sentido figurado, de pretensão, de arrogância e de soberba do homem. A Torre de Babel é um símbolo disso que já vinha acontecendo com o tempo. Ainda que o homem consiga descobrir muitas coisas e coisas grandiosas cientificamente, ainda que ele domine técnicas que sejam inovadoras, é importante que ele reconheça que Deus está acima de todos. Há uma história que é bastante contada, e eu não sei se é fato essa história, acredito que seja, que narra a diferença entre a chegada dos norte-americanos à Lua e a diferença da chegada dos russos à Lua. Os norte-americanos, quando chegaram à Lua, citaram o Salmo número 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, de uma noite, anuncia a sabedoria de Deus a outra noite. Essa seria a declaração de Armstrong, né, que foi o astronauta americano que chegou até a Lua. E, conforme a história afirma, os russos, quando chegaram à Lua, em seu sistema ideológico ateísta, disseram não a Deus. Observem que diante da mesma visão, da mesma contemplação, do mesmo fato científico, as reações foram diferentes. E o homem continua sendo assim. Há homens que glorificam a Deus por tudo quanto eles descobrem, por tudo quanto constroem, por tudo quanto fazem. E há homens que, na sua pretensão e na sua arrogância, acham que Deus pode ser descartado. Nietzsche, ele dizia que o mundo evoluiria de tal forma que as pessoas não teriam mais necessidade de Deus. E ele disse que para ele Deus estava morto. Grande pretensão de Nietzsche, achar que Deus estava morto e que a evolução do mundo descartaria a ideia de Deus. Curiosamente, ele morreu insano, morreu louco. E na casa onde ele morava foi organizada uma sociedade bíblica. Então notem as contradições da arrogância, da pretensão e da vaidade humana quando quer construir algo à parte de Deus. Os Beatles, em determinado momento, isso é fato comprovado pela história, assim como é o do Nietzsche. Eles disseram: nós somos mais importantes, ou mais famosos, ou mais conhecidos do que Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo continua a ser pregado, o seu nome continua a ser honrado, ele continua a ser adorado até os nossos dias, e os Beatles são lembrados apenas como um grupo importante do ponto de vista cultural, musical, mas sem maiores relevâncias, que não tem hoje os seguidores que tinha quando ele explodiu. A vã pretensão humana de autonomia à parte de Deus, a vã pretensão humana de construir um edifício que se achegue aos céus, a vã pretensão humana da sua arrogância e prepotência de descartar Deus. Fizeram isso os construtores da Torre de Babel, têm feito isso os construtores de ideologias, de sistemas, de famas e de prestígio nos nossos dias. Muitas vezes a gente olha para o contexto bíblico e vê o governo e a soberania de Deus no contexto bíblico, mas tem dificuldade de enxergá-la em outros contextos. Mas está claro que em alguns momentos da história foi a mão de Deus que agiu para impedir que determinadas pessoas fizessem o que pretendiam fazer. Napoleão, por exemplo, estava conquistando o mundo, estava estendendo o seu domínio para todos os países europeus, até que ele tentou conquistar a Rússia, e não conseguiu conquistar a Rússia, e essa foi a primeira de suas sucessivas derrotas. Terminou por morrer exilado numa ilha. Hitler estava conquistando o mundo, conquistava países em questão de horas, questão de semanas, através das
técnicas de guerra, uma técnica chamada Blitzkrieg, guerra relâmpago. Ele conquistou mais ou menos 7 países no decorrer de 3 semanas. E nada parecia pôr limite às pretensões de Hitler, nada parecia derrubá-lo. Inclusive ele estava desenvolvendo a tecnologia para a construção da bomba atômica. No entanto, todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos a que fim levou as vãs pretensões de Hitler. Como citei na quarta-feira passada, grupos macroeconômicos estão sendo formados com o objetivo de facilitar o comércio e de diminuir as barreiras comerciais entre países e de se ter uma moeda única e de se ter um governo único. Mas o que parecia ser uma ideia fantástica que iria separar o mundo em apenas 10 blocos econômicos, naufraga hoje as diferenças políticas, econômicas, sociais e ideológicas entre países que já não se entendem mais. Então notem como Deus confundiu a linguagem dos homens na Torre de Babel, ele vem confundindo as linguagens daqueles que se acham tão pretensiosos, tão arrogantes a ponto de se acharem deuses ou se colocarem acima de Deus. Todos os que manifestam tais pretensões, mediante os seus recursos, de tornar célebre e conhecido o seu nome, eles acabam naufragando, eles acabam encontrando os limites que são impostos certamente pelo dedo de Deus. Eu citei alguns fatos históricos da história passada, mas certamente se a gente tiver olhos sensíveis, nós vamos perceber Deus fazendo isso ainda nos dias de hoje. Deus fazendo isso no desenrolar da história das nações, Deus fazendo isso no desenrolar da história do nosso próprio país. Às vezes a gente não tem a paciência suficiente para entender o processo pelo qual Deus age, mas uma coisa é certa, Ele age. Ele está vivo, Ele está ativo, Ele está governando todas as coisas, sustentando todas as coisas, levando todas as coisas ao cumprimento do seu propósito, ao cumprimento da sua vontade. A soberania lhe pertence, o poder lhe pertence, a Ele pertence todas as coisas no céu e na terra. Em todos os momentos, nós vamos encontrar o homem vivendo de modo soberbo, o homem imaginando coisas grandiosas demais para si. Essa foi a pretensão de Adão e Eva, ser tal qual Deus. E essa é a pretensão do homem em suas construções, em seus edifícios, em suas obras, em seus reinos, em suas civilizações, em seus impérios. Mas todas elas encontram um freio que vem da parte de Deus. Quando o homem quer fazer algo por si só, desconsiderando Deus, ele acaba naufragando nos seus propósitos. Isso vale para a Torre de Babel, isso vale para os grandes impérios que já cresceram e desapareceram, isso vale para os grandes impérios e nações que ainda existem, isso vale para a história do nosso país, do nosso município, vale para a nossa história pessoal. Uma coisa deve tranquilizar o nosso coração: Deus está reinando, Deus está governando, Deus está com as rédeas da história em suas mãos. Ele é Senhor e continuará sendo Senhor para sempre. Primeiro ponto, portanto, analisamos as vãs pretensões humanas. No segundo ponto, eu quero destacar os limites divinos às pretensões humanas. Percebemos na Bíblia o seguinte: o homem pode fazer planos, o homem pode fazer alianças, o homem pode fazer projetos, o homem pode se achar o senhor do seu destino. Em determinada ocasião, Senaqueribe, rei da Síria, afrontou os israelitas e disse: olha, assim como eu conquistei todos os povos circunvizinhos, eu vou conquistar vocês também. E não pense que o Deus de vocês vai defendê-los, porque Ele não vai defendê-los. Vocês serão, assim como outros povos, derrotados. Vocês serão conquistados, vocês serão levados cativos. E é interessante que nesse momento o rei de Israel se coloca na presença de Deus e diz: Senhor, nós não temos forças para enfrentar esse grande exército,
Nós não temos forças para enfrentar esse grande povo, esta multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu acho essa frase fantástica. Quantas vezes também nós nos encontramos em situações tão difíceis, tão perturbadoras, tão complexas, situações em que nós também somos levados a afirmar: olha, não existe poder em nós para suportar isto, para enfrentar isto, para vencer isto. Mas notem, o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, e quando somos fracos, então é que somos fortes. E é nesse momento que nós devemos orar dizendo: Senhor, é verdade que não temos condições, capacidade e poder para suportar e enfrentar, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E é interessante que, feita esta oração, Deus guerreou pelos israelitas, de forma que Senaqueribe nunca conquistou a terra, não levou cativo aquelas pessoas, e pouco tempo depois foi atingido pelo juízo de Deus e veio a falecer. Ainda que em determinados momentos parece que as nações estão se entendendo, estão falando a mesma língua, que os projetos vão dar certo, por fim, eles serão destinados ao fracasso. E Apocalipse mostra exatamente isso. Um dia se levantará o falso profeta, um dia se levantará um poder econômico e religioso tão grande, tão forte, que se fará oposição aos cristãos, o anticristo. Mas Deus o dissipará com o sopro da sua boca, porque ele não conseguirá levar a cabo os seus maus intentos. Os homens insistem em desconsiderar a existência, a vontade e o poder de Deus. E o poder de Deus pesa sobre todos os projetos humanos. O homem vai se defrontar, inevitavelmente, com a onipotência de Deus. O texto diz que Deus desceu e confundiu a linguagem daquele povo. E eu chamo a atenção para o plural, né? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O mesmo plural que é usado lá em Gênesis, quando da criação do homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui diz: vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Obviamente a linguagem é figurada, né? Deus está em todo lugar. Então, quando se fala vinde e desçamos, é uma expressão da ação de juízo de Deus. Vinde e exerçamos juízo sobre esse povo. Vinde e confundamos a sua linguagem. Vinde e frustremos o seu propósito. Mas por que o plural? Porque a Bíblia está ensinando desde o Antigo Testamento a existência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O povo queria se estabelecer num só lugar e foram dispersos por toda a terra. Queriam tornar o seu nome famoso e conhecido, mas falharam nos seus intentos. Deus jamais permitirá que o orgulho, a arrogância e a soberba do homem, em seus planos mirabolantes, megalomaníacos, prevaleçam. Assim aconteceu com os construtores da Torre de Babel, assim aconteceu com Napoleão, assim aconteceu com Hitler. Todos eles enfrentaram grandes derrotas em seus planos, né, de conquistar o mundo. Ainda que pareçam indestrutíveis, perecerão, né, porque Deus não cede o seu lugar de senhorio a ninguém. Às vezes a gente, olhando a realidade brasileira, pensa: alguns se acham deuses, né, e age como se não tivesse que prestar contas a ninguém, e impõe as suas vontades, os seus desejos de forma injusta, de forma arbitrária, e parece que nada abala, nenhum escândalo que os envolve, nenhum limite que lhes é estabelecido, nenhuma contradição de outra pessoa, nenhum outro poder. Muitos se acham realmente supremos e soberanos, mas o fato é que o tempo deles está contado, o tempo deles é limitado.
fato é que Deus é quem governa, Deus é quem age, Deus intervirá. Há limites para a pretensão humana. E mais cedo ou mais tarde, quem quer que seja vai ter que se defrontar com estes limites. Por isso que nós afirmamos que o poder, a honra e a glória pertencem a Deus. E ninguém pode usurpar para si definitivamente esse poder, esta honra e esta glória. Deus confunde e confundirá as linguagens dos homens. Deus destronará aqueles que querem ocupar um lugar de governo, de soberania, um lugar de Deus aqui na face da terra. Com certeza Jesus é e continuará sendo o Senhor sobre todas as coisas. E um terceiro ponto, baseado agora em Gênesis 12, 1 a 3, ele vai destacar o oposto. Se em Babel nós vemos o homem construindo uma escada para se achegar aos céus, e tentando construir um projeto que os fizesse semelhante a Deus, em Gênesis 12 nós vemos Deus descendo dos céus, para construir através de Abraão e a sua família, uma semente santa, da qual nós somos herdeiros. Isso mostra que o homem só é verdadeiramente célebre, conhecido, feliz, quando caminha com Deus, quando obedece à vontade de Deus. O capítulo 12 registra o chamamento de Abraão. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e ele foi chamado para quebrar todos os seus vínculos familiares, vínculos sociais, vínculos culturais, vínculos religiosos, e sair para uma terra que Deus lhe mostraria. Notem, já não era mais o homem tentando chegar aos céus, era Deus vindo dos céus e se achegando ao homem. Já não era uma iniciativa humana, era uma iniciativa divina. Enquanto os construtores da Torre de Babel foram confundidos e não conseguiram tornar célebre e conhecido o seu nome, os filhos e a descendência de Abraão herdou e herdará a terra. E é interessante, a promessa de Deus a Abraão é de que nele seriam benditas todas as nações, que o seu nome seria grande e que eles seriam uma bênção. Que seriam abençoados os que o abençoassem, amaldiçoados os que o amaldiçoassem, e que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas dos céus, como a areia que está no mar. Quando olhamos para o que Paulo diz aos Gálatas, por exemplo, entendemos que a promessa não era só para os descendentes genealógicos ou físicos de Abraão, a promessa é para nós, para mim, para os irmãos que compomos o Israel de Deus. Portanto, nós como servos somos chamados para crer nas promessas de Deus, obedecer o chamado de Deus. O que nos torna grande, importante, célebre, não são os padrões do mundo, não são os padrões do mundo. Aquele que crê em Jesus, o único que pode salvar, ele encontra razão, ele encontra sentido para a sua vida, para a sua existência. Aquele que conhece a Deus, aquele que obedece aos seus mandamentos, este sim é verdadeiramente grande, este sim é verdadeiramente abençoado. Porque Deus manifesta a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que temem ao seu nome, daqueles que o amam e daqueles que obedecem. Em outras palavras, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o mundo poderá nos desprezar, com certeza, nos considerar ultrapassados, nos considerar retrógrados, nos considerar loucos e achar que nós estamos perdendo nosso tempo quando servimos a Deus. O mundo continuará com seus projetos grandiosos e ignorará muitas vezes aqueles que são chamados como um pequenino rebanho para servir a Deus. Mas o mundo passa, e passam todas as suas pretensões, arrogâncias, todos os seus desejos, as suas vaidades, porém, aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. É possível que a gente já tenha sido aconselhado por alguém: olha, você está perdendo a sua vida, você precisa ganhar a vida, você precisa edificar a sua existência longe da palavra de Deus, você precisa lutar para ter o seu nome célebre, conhecido, para ter riquezas, para ter poder nessa terra. São muitos os que acham hoje, ainda hoje,
que pode chegar aos céus sem Deus. Mas há uma tremenda sabedoria em ouvir a voz de Deus, nos chamando a crer, nos chamando a obedecer, nos chamando a sair de onde estamos para segui-lo, por onde quer que Ele nos mande. Porque dos descendentes de Noé que tentaram construir uma torre que se achegava aos céus, nós não temos mais notícias. Mas a descendência de Abraão, esta perdura até hoje. E ela pode ser ver estampada na minha vida e na sua vida. Portanto, meus irmãos, concluindo, que não nos impressionemos com os projetos de poder das nações ao nosso redor e das pessoas ao nosso redor, que não nos impressionemos com aqueles que se acham grandes e poderosos e que de fato exercem domínio por um certo tempo, que não nos impressionemos com aqueles que se acham tão importantes a tal ponto de querer gerir o destino de outras pessoas, impedindo-os inclusive de viver a plenitude dos seus direitos e das suas liberdades. Não nos impressionemos com aqueles que parecem governar e mandar sem limites, muitas vezes agindo de forma injusta e perseguindo pessoas inocentes. Não nos impressionemos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós veremos pessoas assim. Mas todos quantos se levantarem contra Cristo, né, eles serão colocados em seus devidos lugares, pelo poder de Deus, pela soberania de Deus, pelo governo de Deus. Em certos momentos a gente se exaspera, a gente fica ansioso, mas o convite bíblico é: aquietemo-nos e vejamos o que Deus fará. Que o Senhor nos dê esta quietude sobre os seus cuidados e, como diz o salmista, assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, eu e vocês possamos nos aquietar nos braços de Deus. Amém?